O artigo 48 da LGPD, ele trata da seguinte maneira o vazamento de dados. É obrigação do controlador comunicar à autoridade nacional, no caso a agência nacional, e ao titular, tá? Qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Ou seja, por exemplo, teve um vazamento, o controlador, através do encarregado de proteção de dados, vai comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que teve aquele vazamento, e o titular dos dados. Por exemplo, vazou as informações do pessoal aí do transporte escolar. Você tem que verificar o que vazou, qual é o risco, qual foi o dano e fazer as comunicações se necessário, tá? Porque, por exemplo, de repente vazou algo que não tem relevância. Às vezes não vazou nenhum dado pessoal, tá? Mas se vazar dados pessoais, você tem que comunicar. Isso é obrigatório, tá? O conceito de incidente não está definido na LGPD. Entretanto, podemos entender como incidente qualquer ocorrência acidental ou ilícita, porque, por exemplo, eu posso ter um vazamento acidental. Tipo assim, na hora de salvar os documentos, eu salvei em algum lugar errado, tá? E foi para algum outro lugar. Isso é acidental, eu não fiz isso porque eu quis. Mas pode ser ilícito. Por exemplo, eu copiei os dados numa pendrive para vender. E vendi aquelas informações. Isso é ilícito. Relacionado à segurança dos dados, incluindo o acesso indevido e a perda ou apagamento sem intenção dos dados. Eu posso também apagar minha base de dados por não saber utilizar. Por exemplo, estou lá mexendo, aí eu dou um comando lá e apaga tudo. Mas eu não sabia. Oi? Porque eu não tenho tanta informação sobre o sistema, eu não sei usar o sistema adequadamente, né? Mas isso pode acontecer. Agora, isso não foi ilícito, tá? Não houve ilicitude nisso. Foi talvez uma não perícia, uma imperícia que eu tenho de mexer com aquele sistema, tá? Aí eu tenho que dar um jeito de recompor essa base de dados. Só que como houve esse incidente, eu preciso comunicar aos titulares. Até porque eu vou ter que pedir as informações de novo, né? Então, eles têm que ficar sabendo, tá? Bem, a comunicação de incidentes deverá ser realizada em prazo razoável, tá? Não precisa ser no dia, nem na hora, mas precisa ser num prazo razoável. Dependendo do dado que vazou, eu posso demorar um pouco mais. Por exemplo, se foi dado bancário, é importante que seja o mais rápido possível. Porque senão a pessoa pode fazer alguma transação, o bandido lá que pegou pode fazer alguma transação e atrapalhar a vida da pessoa, né? A ser determinado pela autoridade nacional e deve conter no mínimo o seguinte conteúdo: a natureza dos dados afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, ou seja, quem teve dado vazado, a indicação das medidas de segurança adotadas para proteger os dados, tá? Porque ele precisa saber os riscos relacionados ao incidente. Por exemplo, esses dados que vazou, eles causam que risco
aos titulares ou ao próprio controlador. Tá? Os motivos da demora, caso a comunicação não tenha sido imediata, porque existe uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes não é que eu não comuniquei de imediato. Eu só pude comunicar quando eu fiquei sabendo que teve o vazamento, o incidente. Porque às vezes o negócio foi bem feito e eu não fiquei sabendo. Eu só fiquei sabendo quando eu fui procurar alguma coisa e vi que teve aquilo lá uma semana atrás, há 15 dias atrás. Então eu tenho que comunicar o que aconteceu, por que eu não fiquei sabendo. Tá? E as medidas que serão adotadas para reverter ou mitigar os riscos ou danos causados. Por exemplo, aí eu preciso mapear o que aconteceu, quais os riscos, quais os danos que aconteceram. Tá? Esses danos são pontuais ou eles podem se perpetuar no tempo? Tá? São coisas que eu consigo reverter ou coisas que eu não consigo reverter? Tá? Porque às vezes tem coisas que não dá para eu reverter. Depois que a informação foi divulgada, acabou. Tá? Que é o caso, por exemplo, de prontuário médico. Vazou um prontuário médico e a pessoa divulgou que tem, sei lá, a pessoa tem uma doença contagiosa. Eu não consigo reverter, o dano já está causado. Entendeu? Então, são essas questões que a gente precisa verificar para fazer o comunicado. Tá? É lógico, os dados que você lida não são dados que causam problemas, né? Mas dentro do órgão público aí, da prefeitura, tem dados que podem causar problemas graves, tá? Se divulgados. Então a gente precisa tomar cuidado. A depender da gravidade do incidente, caso seja necessário para proteger os titulares, a autoridade nacional poderá determinar medidas para reverter os prejuízos e ou a ampla divulgação do incidente em meios de comunicação. Não sei se você já viu, mas às vezes na televisão aparece que o banco tal comunica que houve vazamento de dados, mas que não atingiram as senhas e orientamos que os nossos clientes alterem sua senha de acesso. Isso é porque houve um incidente. Não vazou a senha, mas eles pedem para trocar a senha, porque é uma medida de segurança. Tá? Então existe todo esse processo de organização. E às vezes precisa, por exemplo, se não é algo localizado, porque, por exemplo, se vazar o pessoal aí do transporte escolar, você conhece todos eles, é um ambiente fechado, é fácil você comunicar. É, porque você sabe, né? E não é uma quantidade muito grande. Não é uma quantidade muito grande. Agora, imagina, vazou o banco de dados de um banco que tem lá 10 milhões de clientes. Tá? Eu não consigo entrar em contato um por um. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar os meios de comunicação para que o máximo de pessoas consigam ter acesso a essa informação. Tá? Então, é exatamente isso. Você tem que ver a gravidade e a necessidade de proteção. 3 medidas principais relacionadas à correção na abordagem de incidentes de segurança. A elaboração prévia de um plano de resposta a incidentes. Olha, mesmo que nunca aconteceu um incidente, a gente tem que ter um plano de resposta a incidentes. Então aí tem que fazer aquele exercício, né? O que pode acontecer com os meus dados? Né? E preparar um plano de resposta. Ah, mas nunca aconteceu. Tá, nunca aconteceu e pode nunca acontecer. Mas eu preciso saber o que fazer caso aconteça. Isso é fundamental.
A devida comunicação à autoridade nacional e titulares. Aí só vai acontecer, só vai fazer se acontecer o incidente. E aplicação de medidas que mitiguem ou neutralizem os riscos ou danos causados. Que aí é depois de que aconteceu. Só que eu preciso ter tudo isso já elaborado. Eu não posso pensar nisso depois que aconteceu. Porque às vezes são coisas que eu não consigo resolver de imediato. Então é muito importante que eu tenha o meu plano de resposta a incidentes bem definido e previamente. Ah, mas isso não vai usar nunca. Não importa. Se precisar usar, já está pronto. Tá? Isso é fundamental, tá? Aqui eu coloquei aqui na apostila como que é um plano de resposta, como que deve ser feita a comunicação e as medidas mitigadoras, que envolve a comunicação correta, a condução de investigações internas e criminais, quando aplicável, tá? E a implementação de novas medidas de segurança para evitar que se repita. Até porque não tem muito problema, por exemplo, você ter um incidente de segurança. O que não pode é acontecer 2 vezes igual. Tá? Porque aí é porque você não tomou a medida na primeira vez, aconteceu de novo exatamente igual, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a isso, tá? Certo?